Tramitam aqui na Câmara projetos que alteram a Lei 8666 de 1993, a conhecida Lei de Licitações, 8.666 de 93. As mudanças, elas têm como objetivo de readequar a lei aos novos tempos e fechar o cerco às fraudes, sem comprometer a agilidade do processo licitatório. Alguns estados já começaram a estudar e produzir suas próprias mudanças. É o caso do Maranhão, que instituiu o novo Código de Licitações e Contratos do Estado. As principais novidades introduzidas foram a redução das modalidades de licitação e a mudança do paradigma da menor proposta para o da melhor proposta. O Código Maranhense foi elaborado pelo professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, uma das maiores autoridades do país nessa área. A gente conversa com ele agora para saber um pouco mais sobre as inovações que foram feitas lá no Maranhão e o que precisa avançar para uma lei dessas tão importantes aqui para a administração pública brasileira se tornar ainda melhor. Bom dia, professor Jacobi. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui, viu? Ok, muito obrigado. Bom, na verdade, eu queria que o senhor começasse a entrevista analisando se a nossa lei, a Lei Federal de Licitações, se ela precisa realmente ser modernizada ou se ela já é um bom instrumento para controle público. Isso, a Lei de Licitações precisa ser modernizada porque ela já veio desde 93 e surgiram ideias novas a respeito desse caminho. Ao mesmo tempo, algumas das práticas que estão nessa lei já não são mais aceitas pela sociedade, como é o caso do convite, que é restrito a um grupo de amigos, que nós podemos convidar para participar de uma licitação. Então, a sociedade, em nome dos princípios republicanos, abomina alguns dos procedimentos que ainda estão na Lei de Licitações. Por outro lado, surgiu a Lei do Pregão e eles só colocaram dentro da Lei de Licitações a modalidade pregão, mas não cuidaram do procedimento. Além disso, surgiram outras ideias, por exemplo, o franchising dos Correios não está regulado hoje no Brasil, dentro da Lei de Licitações. Existem vários tipos de contratos em que nós podemos avançar muito em prol da sociedade. Aí surgem algumas dúvidas, por exemplo, até que ponto os estados podem legislar sobre o assunto. A União Federal deve estabelecer normas gerais, de acordo com o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. E os estados podem legislar sobre normas específicas. Então, no caso do Maranhão, seguindo o exemplo de outros estados da federação, lá foi feito um código. Na Bahia também tem um código de licitações. O Código do Maranhão é o mais avançado do Brasil porque aproveita as experiências dos outros estados. E lá não se usa mais, a partir da vigência do código, as modalidades de convite e de tomada de preços. Então nós ficamos com 4 modalidades só, simplificando muito o rito da licitação. Professor Jacobi, então, eu vou fazer uma pergunta, não sei se ela exclui, mas eu gostaria de saber, na sua opinião, das modalidades que nós conhecemos hoje de licitação, quantas ou quais o senhor diria que, não, isso aqui não serve para nada, essa modalidade é difícil, não dá certo, esse processo é confuso, não serve para a nossa realidade? Isso, ótima questão, ótima questão. Olha só, na Lei de Licitações nós temos 5 modalidades de licitação. Uma para alienação de bens, que é o leilão. A outra para seleção de trabalhos artísticos e projetos básicos e projetos executivos, que é o concurso. Eu posso fazer um concurso para construir Brasília, eu posso fazer um concurso para construir um prédio, E aí nós temos outras 4 modalidades que se confundem no dia a dia. Concorrência, tomada de preços, convite e pregão. O que aconteceu? O pregão entrou na boca do povo. O povo gosta quando sai pregão. As pessoas esperam o pregão presencial e o pregão eletrônico. Já a sociedade e vários segmentos de controle, vários órgãos de controle têm se colocado contra o convite. Por quê? Porque no convite nós escolhemos quem vai participar. Embora a lei permita que outros participem, quem não é convidado não é bem recebido. É como numa festa. O que acontece? O próprio Tribunal de Contas da União, na sua função moralizadora, vem recomendando, onde couber pregão, não use convite, faça pregão. Por outro lado, a modalidade de tomada de preços, ela ficou entre o convite e a concorrência. E as pessoas acabam fazendo tomada de preço, sendo condenado pelas áreas de controle, porque às vezes você precisa fazer um trabalho na faixa de 650 mil e depois faz um aditivo, aí cai na faixa de concorrência. Então, no Maranhão só tem 4 modalidades. A questão ficou muito mais simples agora e muito mais transparente.
O que nós fizemos lá? Na faixa de valor de convite, nós reduzimos o prazo do pregão para 5 dias. E com isso dá muito mais celeridade, transparência. Qualquer um pode entrar no certame sem ser convidado. É publicado no Diário Oficial. Ficamos com 4 modalidades. Por outro lado, nós também corrigimos um erro do concurso. Por que as pessoas não usam concurso no Brasil para escolher projeto? Porque o engenheiro e o arquiteto têm que trabalhar 3, 4 meses para apresentar um trabalho para a administração pública, e se ele não tirar o primeiro lugar, ele não ganha nada. Imagine a senhora trabalhar 3, 4 meses e não receber nada, porque no concurso tirou o 2º lugar, o 3º lugar. Então, lá no Maranhão, nós dividimos o concurso em 2 fases, no caso de projeto arquitetônico, né? Na primeira fase, o arquiteto faz o esboço. Faz aquele traçado que Lúcio Costa fez do plano piloto. Aí se vai fazer a seleção. Quem ganhar vai ser contratado pela administração para desenvolver o projeto. Então as pessoas vão trabalhar na certeza que já vão ter a remuneração. Na primeira parte, que é o trabalho só criativo do arquiteto, né, ele vai dizer assim, olha, eu estimo que vai custar tanto e o meu traçado é esse. E depois, se ele ganhar o traçado, como o Lúcio Costa ganhou, a gente contrata ele para desenvolver o projeto. Com isso, nós vamos ter muito mais transparência na gestão pública. Nós conversamos com Jacoby Fernandes, professor Jacoby Fernandes, especialista em lei de licitações. Agora, o senhor está falando em um lado que avança, né? Na verdade, melhora essa transparência. Agora, por outro lado, gestores, né? O senhor está falando do lado da sociedade, né? Mas, por outro lado, os gestores, eles reclamam demais da questão da burocracia, né? Porque várias empresas públicas e órgãos públicos precisam, às vezes, fazer alguns trabalhos emergenciais ou algumas coisas muito específicas e, na verdade, precisa esperar todo aquele trâmite que, na verdade, é considerado demorado e burocrático demais. Por esse lado, tem como melhorar? Tem como melhorar, e na atual legislação já se faz isso sem previsão em lei. É impressionante. Por exemplo, o Ministério da Saúde precisou fazer a compra de hemoderivados. Quis fazer por pregão, só que corria o risco de entrar qualquer aventureiro. Então ele primeiro fez uma seleção técnica dos licitantes e depois quem passou nessa seleção técnica entrou no pregão. Lá no Maranhão, isso que já foi feito e o TCU considerou correto, virou lei. Lá no Maranhão está virando lei. As pessoas participam da pré-qualificação e depois disputam os preços. Por outro lado, o procedimento vai ser muito mais rápido. Olha, hoje em dia, todos os servidores públicos, quando tem que fazer uma compra, eles passam horas trabalhando na definição do objeto. Imagine a senhora ter que comprar uma caneta. Como é que eu vou escrever uma caneta? Como é que eu vou escrever um móvel? Como é que eu vou escrever um automóvel? Como é que eu vou fazer isso sem restringir a competição e garantindo qualidade? Então, no Maranhão será adotado o procedimento do catálogo de materiais e catálogo de serviços. E com isso, a descrição do objeto, toda a sociedade sabe, se o Estado do Maranhão for comprar caneta, ele vai comprar desse modelo. O fabricante vai se adaptando. Como fez no Brasil, o Brasil hoje tem o melhor ônibus escolar do mundo. Mas ele não existia antes do governo licitar. Eles construíram um protótipo, examinaram um protótipo e as indústrias desenvolveram esse protótipo. Então, a ideia é que a gente tenha um catálogo de materiais previamente definido. E com isso, muito mais celeridade. A nossa expectativa é, com a ajuda da Central de Licitação, que é dirigida lá pelo Dr. Francisco Batista, a gente reduzir muito os prazos de licitação a partir do ano que vem. Esse ano é um ano de acomodação das normas, né? Nós esperamos que essas ideias, como entendeu o presidente do Tribunal de Contas da União, Dr. Benjamin Zinler, as boas ideias desse código sejam aproveitadas no governo federal. Ele tem uma manifestação pública nesse sentido. É lógico que podem existir coisas que o governo federal pode melhorar. Mas aí tem uma ideia fundamental que é do Ronald Reagan, foi presidente dos Estados Unidos, e ele colocou o seguinte: a maior vantagem de uma federação é a gente poder aproveitar as boas ideias dos Estados-membros, né? Professor Jacoby, o senhor está falando desse catálogo, isso evitaria as dispensas de licitação, que é muito criticado por vários setores da sociedade? A senhora colocou o ponto fundamental. A ideia do catálogo é, a partir do catálogo, fazer registro de preços. Então não tem mais como, eu hoje estou precisando de post-it, eu saio, vou ali na papelaria, compro porque está abaixo de R$8.000, eu estou livre para comprar o que eu quiser.
né? E a sociedade não tem controle sobre isso. Então, a partir do catálogo, vai estar tudo com preço registrado e tudo vai ser comprado muito mais rápido. A nossa ideia é reduzir o prazo de licitação, que atualmente gira em 2 meses, 2 meses e meio, para pouco mais de 15 dias a partir do registro de preços. 15 dias. Né? A gente está trabalhando com uma meta bastante audaciosa e estamos criando todos os procedimentos. Por outro lado, esse código também tem um outro avanço. É permitido que em determinados contratos a gente abra conta vinculada a pagamento. O que significa isso? O Estado é um mal pagador. O governo é muitas vezes um mal pagador e quebra empresas atrasando pela sua burocracia os pagamentos. Tem pessoas que levam 1 ano para receberem e tem órgãos que habitualmente levam 6 meses para pagar. Lá no Maranhão, em alguns tipos de contrato, é permitido que o governo abra uma conta vinculada. Ela é no orçamento. E se a pessoa cumprir a obrigação e for atestado, ela saca o dinheiro da conta vinculada. Então não vai acontecer o que de vez em quando acontece, de se contratar tendo orçamentário e na hora da execução não ter o financeiro. E a pessoa ficar com o calote de um governo. Então lá é possível, em determinados tipos de obra, se garantir o pagamento depositando os recursos orçamentários em conta vinculada com rendimento para o Estado até o dia em que o contratado for sacar esse dinheiro. É um grande avanço também para o lado dos empresários. Os prestadores de serviço agradecem, né? Pois é. Agora, em relação às propostas que tramitam aqui na casa, né? A gente tem uma proposta de alteração que tramita aqui com mais de 120 projetos apensados. O senhor já deu uma olhadinha nessas propostas? Elas estão a contento do que da necessidade da administração pública atual e do que a sociedade precisa? Olha só, na época o deputado Augusto Carvalho ofereceu o PL 32 de 2007, né? E ele foi arquivado. Esse PL 32 foi redigido por nós, né? Nós que redigimos. Na atualidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos encaminhando ao relator, a partir do momento que seja convertido em lei o código, né? Ele vai ser encaminhado ao relator para que ele tente aproveitar. E note a importância desse assunto e como o país quer contribuir para o tema. Só pelo número de emendas que a senhora falou que já tem, né? Mas na verdade esses são projetos apensados. Emendas, na verdade, a gente não tem o número, mas tem propostas que foram feitas pela sociedade, pelo nosso portal e-democracia aqui do site da Câmara, né? Que é o site www.câmara.gov.br. Só de contribuição da sociedade foram 376. Nossa, que coisa maravilhosa. É importante que a sociedade esteja realmente acompanhando esse assunto. Veja que todos querem que apliquem bem o dinheiro, né? O dinheiro público. E a Câmara dos Deputados é realmente a ressonância da sociedade, né? A gente espera que com esses projetos apensados, eu tenho que corrigir inclusive, esses projetos apensados com essas contribuições, a gente acabe tendo um texto muito melhor. A minha preocupação é que não saia como saiu a Lei 8666, que virou uma colcha de retalhos, né? Todos contribuíram, mas não houve uma ideia de organização, porque o debate foi muito intenso entre setores da sociedade, né? O que a gente espera é que saia alguma coisa mais uniforme e que o Brasil, ao invés de fazer uma lei de licitações, faça um código. Bahia já tem código, Maranhão já tem um código. Qual é a vantagem do código? Que a gente trabalha em termos de normas mais orgânicas, né? As normas são mais harmônicas entre si. A lei de licitações tem remissão a artigo dela que não existe. Na redação original, né? Ela remete a um parágrafo, inciso, que não existe, né? Até agora não me lembro mais de cabeça, acho que é 87, 83, remete a um dispositivo que não existe. Então é importante que saia um código. Agora existe um problema para tramitar um código. Ele é mais lento. Ele é muito mais lento. Normalmente passa de décadas. Tem alguns códigos que ficam até 15, quase 20 anos. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Que tenha, então, a preocupação dos relatores de manter uma certa harmonia no texto, né? Isso é muito importante, muito importante. Professor Jacoby, muito obrigado por sua entrevista aqui ao Manhã no Parlamento. Nós conversamos, então, com o senhor deu bastante informações para a gente, né? Na verdade, o nome completo do senhor é Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, como a gente já tinha dito no início, né? Mas todo mundo conhece o senhor professor Jacoby, né? Professor Jacoby. Uma das maiores... É uma honra para mim atender os senhores aqui, viu? Conte sempre conosco.